Amém. Bom dia, igreja. Bom dia a todos os presentes. Bom dia a todos que nos assistem pela internet. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um. Amém? Amém. Está feliz de estar aqui nessa manhã? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para o adorarmos, para o glorificarmos, para buscarmos a presença dEle. Amém. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei como foram seus dias, talvez foram dias de vitória, de alegria, de tranquilidade. Para outros, talvez tenham sido dias de luta, de dificuldades. Mas em todas as situações, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona jamais. E diante do tema que a pastora colocou, não sei se a pastora lembra, diante do tema da pregação, a palavra diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, o versículo de número 25. Gálatas 5, 25. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando a gente observa a vida aí fora, a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, a gente consegue observar que existem N maneiras das pessoas viverem. As pessoas vivem das mais variadas formas possíveis. As pessoas escolhem, elas decidem a maneira como elas decidem viver. A gente olha aí fora e a gente vê. E a maneira como elas escolhem, elas decidem viver, Deus não as proíbe de viver dessa maneira. Você quer viver dessa maneira? Viva dessa maneira. As pessoas têm liberdade para escolherem a maneira com a qual elas vão viver. E de acordo com a maneira como as pessoas decidem viver, elas vão tentar se encaixar em algumas tribos. Depende da cultura da pessoa, ela vai se encaixar num grupo de pessoas. Depende das crenças que ela tem, ela vai se encaixar num outro grupo. Depende dos desejos que ela tem, ela vai se encaixar num outro grupo. Depende da posição social, também leva a pessoa a se encaixar num outro grupo. Tribos. E nós que estamos aqui, nós pertencemos à tribo do leão de Judá. No nome de Jesus. E é assim que as pessoas vivem. E Deus dá toda a liberdade para elas viverem da maneira como elas desejam viver. Ele não as impede. E não entrando no campo do julgamento, nós podemos observar
que existem pessoas que vivem de uma maneira que é até difícil de acreditar. Você vê de tudo, gente. Você vê comportamentos que até você observar, você fala, eu não acredito. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor, uma mulher vestida de cobra rastejando no chão. E assim vai. Uma desconstrução da imagem e semelhança do Criador na nossa vida. Porque todas as vezes que o ser humano ele decide viver distante do Criador, ele vai se sujeitar a viver de uma maneira que até nós duvidamos em alguns casos. Mas longe de julgar, porque nós temos que ter cuidado em fazer julgamentos, porque se você ler lá o começo do livro de Romanos, capítulo 2, quando nós estabelecemos um julgamento sobre alguém, não é um julgamento como nós que temos a verdade, nós conhecemos a verdade e nós vamos orientar as pessoas. Nos basta isso, ensiná-las, orientá-las. Mas quando nós entramos no campo do julgamento, é perigoso, porque o critério que nós estabelecemos para julgar é o mesmo critério que vai ser adotado para nos julgar. É perigoso. É perigoso julgar. Porque quando nós julgamos, aquela situação que nós estamos julgando se torna um critério para que as nossas vidas sejam julgadas. Que diz lá no capítulo 2 de Romanos, você que prega, você não vive o que você está falando? Paulo está falando isso. Você que ensina, você não está vivendo aquilo que você está ensinando? É muito sério. É muito sério. As coisas são sérias. As pessoas que levam elas na brincadeira. Então, a sociedade ela se formata dessa maneira. As pessoas vão vivendo, os dias vão passando e as pessoas vão vivendo do jeito que elas querem viver. Mas entenda, a liberdade que o Senhor dá às pessoas para que elas vivam da maneira que elas queiram viver, não diz respeito à vontade que Ele tem para que as pessoas vivam. Porque Deus, apesar de Ele deixar as pessoas viverem da maneira como elas querem, Ele tem um critério para ser seguido. Ele tem um padrão para que as pessoas vivam da maneira dele. Tem um padrão estabelecido. Tem uma maneira para se viver estabelecida. Apesar das pessoas não quererem darem ouvidos a isso. Querendo ou não, existe esse padrão. E esse padrão, ele não é restritivo de liberdade para nós. Porque as pessoas, elas acabam interpretando... Quem que já ouviu falar, ser crente é chato? Muitos. Servir a Deus é um negócio chato. Ser crente é um negócio sem graça. Quem disse isso? É porque se pega como base uma vida libertina que pode se fazer qualquer coisa. Mas a liberdade que Deus nos dá, ela tem um padrão. É um padrão de liberdade. É um padrão de ações que Ele espera que nós tenhamos. Então, quando Deus estabelece esse padrão, Ele não está te restringindo de liberdade alguma. Ele só está estabelecendo critérios, porque não é para Ele, é para você mesmo. Porque todas as vezes que as pessoas elas transgridem aquilo que o Senhor estabeleceu como padrão, elas atraem para si mesmo pesos, maldições, coisas ruins. Então o padrão de Deus acaba sendo para nos poupar. O não de Deus não é restritivo de você não poder desfrutar. O não de Deus é para te poupar de algo. Quem é pai entende.
Quando o filho é pequeno, tem filho que até hoje pede algumas coisas que... Por que você olha para mim, Marcelo? Tem coisas que os filhos pedem para os pais que talvez ainda não exista uma maturidade. E o pai, já tendo uma vivência, ele fala o quê? Fala? Não. Mas o não do pai não é para impedir o filho de viver aquilo que ele gostaria de viver. É para poupá-lo. É para livrá-lo de um problema maior. E às vezes, pela imaturidade, falta de experiência com a vida, não se entende. Fala, meu pai é ruim, minha mãe é ruim, não quer deixar eu fazer isso, não quer deixar eu fazer aquilo. Por quê? Porque ainda não tem noção da consequência que aquilo pode trazer para a sua vida. Então, o não de Deus para nós é a mesma coisa. É Deus nos poupando de atrair para as nossas vidas coisas que não vão nos fazer bem, que vão roubar de nós a vida abundante prometida pelo Senhor, vão roubar as bênçãos que Ele prometeu, e vão roubar até a salvação que Ele estabeleceu para nós através do Senhor Jesus. Então, o não de Deus é um carinho de Deus pelas nossas vidas. É um cuidado, é um zelo que Deus tem para as nossas vidas. O não de Deus é isso. E muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas, elas começam a pedir algo para Deus, e Deus, num primeiro momento, Ele se cala. E muitas vezes as pessoas interpretam o calar de Deus com o não de Deus. Só que tem coisas nas nossas vidas que nós pedimos para Deus que nós mesmos, naquele momento, não estamos preparados ainda para viver. Não é que Deus esteja negando, não é que Deus não queira nos dar. Não é o momento. Você não tem capacidade. Todos aqui gostariam que amanhã amanhecesse 10 milhões de reais na sua conta ou não? Todos queriam. Mas será que você tem estrutura para lidar com isso? Você já parou para pensar? Porque quanto maior são as coisas que Deus nos proporcionam, maior é o nível de responsabilidade que nós teremos em relação àquilo. Então as pessoas, elas querem as bênçãos do Senhor, mas elas não querem a responsabilidade que a bênção traz consigo. Por exemplo, algumas pessoas oram para Deus para alguns assuntos específicos. Só que você já parou para pensar que se Deus te der aquilo e Ele falar assim para você: eu quero que você agora vá em tal lugar, eu quero que você, por exemplo, alguém que ora pelo dom da cura, para que Deus coloque nas suas mãos o dom de impor as mãos nos enfermos e eles serem curados. E Deus fala assim: eu quero que você agora entre lá dentro da UTI daquele hospital, que tem alguém lá que eu quero salvar. Será que você vai ter a ousadia e a coragem de ir lá? Será que você ora para Deus que você quer que Ele opere através da sua vida sinais, prodígios e maravilhas? E de repente Deus, você está passando no lugar da cidade, Ele faz você mudar a rota e fala: eu quero que você entre naquele velório e eu quero que você ponha a mão em cima daquele cadáver, porque eu quero ressuscitá-lo. Você teria coragem de fazer isso? Deus pode fazer isso. Então a gente quer viver coisas do Senhor, mas a gente não quer assumir a responsabilidade que aquelas coisas vão demandar nas nossas vidas. Mas a palavra diz aqui, ó: se andarmos pelo Espírito,
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque o viver da maneira de Deus vai apontar para uma direção. Viver da maneira de Deus vai apontar para uma direção. Andarmos, vivermos pelo Espírito Santo. Porque falar que vivemos, porque o texto está vindo de um contexto onde Paulo está dizendo quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Se nós vivemos, quisermos viver da maneira de Deus, nós temos que nos submeter ao Espírito Santo de Deus. É fato. É isso. E olha a palavra, nos submetermos. O que é submeter? É uma ação voluntária. Eu decido. Eu me submeto porque eu decido. Você entendeu? Deus, ele não vai te forçar a nada. Você vai decidir sempre. Ele te sugere, ele te mostra. Mas você é quem decide. Ele não decide por você. Então, o viver de acordo com a maneira de Deus sempre vai partir da sua decisão. Porque a regra você conhece, está aqui. Agora, se você vai cumprir a regra, já é você quem decide. Já não é ele. Mas quando você decide, o Espírito Santo vai te capacitar. Porque o viver, presta atenção, o viver pelo Espírito vai revelar uma coisa na sua vida, nas nossas vidas, o nosso caráter. Pega lá para mim, pastor. Vai revelar o nosso caráter. O viver pelo Espírito revela o nosso caráter. Revela aquilo que nós somos. Por exemplo, obrigado, pastor. Essa laranja aqui, o apóstolo gosta de uma laranjinha, né, apóstolo? Essa laranja, se eu pegar ela e apertar ela, apertar, a paz do Senhor, queridos. Se eu bater nela, se eu pisar nessa laranja, o que vai sair de dentro dela? Um caldo. Do quê? De laranja. Eu posso bater, eu posso jogar ela para o alto, jogar ela no chão, eu posso pisar, eu posso fazer o que eu quiser com essa laranja. De dentro dela vai sair um suco de laranja. É isso. Agora, se o mundo, se as pessoas te espremem, te apertam, se as situações da vida começam a te apertar, se as situações da vida começam a te espremer, se as situações da vida começam a pisar em cima de você, se as situações da vida começam a judiar de você, o que sai de dentro de você? É nessa hora que se revela o que há dentro de você. Se vivemos pelo Espírito, o caráter que existe em nós vai ser revelado na hora que nós somos espremidos. Vai ser revelado na hora em que as situações começam a nos apertar. Porque até então não há como sair algo de dentro de nós para revelar o que nós somos ou deixamos de ser.
Quando você sabe que o irmãozinho está falando mal de você. Quando você sabe que aquela pessoa da família está te perseguindo. Quando você sabe que aquele chefe tá querendo te derrubar. Quando aquela cliente que você fez a unha dela, ela começa a te apurrinhar. Hein, Marcela? Hein, irmã Rosana? Quando você vai aplicar injeção em alguém, aquela pessoa te olha torto, te dá uma cotovelada. O que sai de dentro? É só nesse momento que se revela o nosso caráter, o que há dentro de nós. Então depende o que vai sair de dentro de nós, vai revelar se nós vivemos verdadeiramente com Ele, pelo Espírito, ou se é só da boca para fora, gente. Por quê? Porque o que se espera que saia de dentro de alguém que anda pelo Espírito, que caminha pelo Espírito, quando é espremido, quando é amassado, quando é judiado, se espera que saia alguns ingredientes: amor, fé, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. É essas coisas que se espera que saia. Essa semana eu tive uma notícia. A gente carrega os caminhões lá numa empresa, e o cara da empresa, ele me mandou uma mensagem e falou: Marcelo, o que aconteceu com a sua empresa? Bloqueou a sua inscrição estadual. Falei: não estou sabendo. A empresa está tudo em ordem, tudo em dia, tudo bonitinho. Falei: vou averiguar. Liguei para minha contadora: o que está acontecendo? Ela falou: é o seguinte, fiscalização, os fiscais estão na rua. E a minha empresa, ela está aberta no endereço, quando foi aberta no endereço residencial da casa dos meus pais, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, quando eu abri a empresa. E lá continua até hoje, naquele mesmo endereço. É uma residência. E pode fazer isso. A lei permite fazer isso. Não há nada de errado nisso. Mas um abençoado de um fiscal, enviado por não sei quem, foi lá fazer uma visita, e eu acho que minha mãe, não tinha ninguém lá na hora, e ele, por livre e espontânea vontade, ele bloqueia a minha inscrição estadual. Consequência disso, eles param de fazer os carregamentos dos meus caminhões. Parou, não pode carregar. Prejuízo, caminhão parado. O que sai de dentro de mim nessa hora? O que sai de dentro de mim nessa hora? Muito amor, gente. Muito domínio próprio. E é isso que tem que sair. O que eu fiz? O que eu fiz, apóstolo? Liguei para o apóstolo. Falei: apóstolo, estou sentindo um impedimento. Estou sentindo uma ação maligna. Estou em oração. Peço que o Senhor me ajude em oração. Porque se nós vivemos pelo Espírito, as nossas atitudes, elas têm que revelar isso, gente. A nossa maneira. Aí, desde quinta-feira isso. Demos entrada no procedimento, que tem um procedimento a ser feito. A minha contadora fez o procedimento. Não liberou na quinta, não liberou na sexta ainda. Aí eu falei para ela, eu vou lá no posto fiscal, vou falar com alguém lá. Tem algum problema? Eu falei: não, pode ir. Sexta-feira, logo depois do almoço, fui para lá no posto fiscal falar com alguém. Mas cadê o alguém? Repartições públicas, gente. Depois do almoço de sexta-feira, já não tem mais ninguém. E o expediente é até às 4.
Não tinha ninguém, mas fui muito bem atendido pelo recepcionista. Ele me atendeu, se compadeceu da minha causa e está lá na mão dele. Eu creio que amanhã a vitória vai ser certa, no nome de Jesus. Mas por que eu digo que eu fui lá? Eu fui lá, aí nisso chegou um outro senhor querendo resolver uma outra situação. E ele já chegou todo esbravejando, gritando, querendo chutar a parede. E eu falei para ele, olha, senhor, você não vai se intrometer na vida da pessoa. Eu falei, a gente tem que ficar bem quietinho aqui para não piorar a situação. Tentei falar de uma maneirinha carinhosa com ele, para que ele entendesse que chutando a parede, dando um murro, xingando quem está lá, não vai resolver a situação. Só vai piorar, porque se ele pegar um lá mais valente do que ele, vai falar, você está bravo? Então agora eu vou fazer você ficar mais bravo ainda. Agora você vai ter que esperar mais, você vai ter que esperar um dia, agora você vai esperar uma semana, porque é assim que as pessoas fazem. Então quando a gente anda pelo Espírito, as nossas atitudes, elas têm que revelar se nós andamos pelo Espírito, se nós vivemos pelo Espírito. Está escrito, se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Andemos. Presta atenção, enquanto viver pelo Espírito revela o nosso caráter, o viver pelo Espírito revela o nosso caráter. Andarmos pelo Espírito vai revelar a nossa dependência do Senhor, a direção que nós tomamos nas nossas vidas. Viver aponta aquilo que está dentro de nós, aquilo que, quando a gente é espremido, é colocado para fora. Agora, andar pelo Espírito revela a nossa confiança e dependência do Senhor. Porque andar a gente pode andar de qualquer maneira, gente. A gente pode se portar de qualquer maneira. A gente pode escolher os caminhos que nós quisermos. Mas só vai se revelar nas nossas vidas se nós andamos pelo Espírito, como nós nos portamos. Uma coisa tem que estar linkada na outra. O viver e o andar tem que andar junto. Não tem como viver pelo Espírito e não andar pelo Espírito. Não tem como. Se a gente fala que vive pelo Espírito, nós temos que ser direcionados por Ele, orientados por Ele. Isso tem que ser notório. Quem está de fora tem que conseguir ver isso. E às vezes as pessoas, num abrir de boca da gente, elas já percebem se andamos ou não andamos pelo Espírito. É fácil? Não é fácil. É um desafio. É todos os dias. Para andar pelo Espírito é preciso negar a nós mesmos. Negar vontades, desejos, direitos muitas vezes nossos, que parece que temos direito, mas abrimos mão para que a vontade do Senhor prevaleça. Amém. Andar pelo Espírito é sempre deixar a vontade do Senhor prevalecer nas nossas vidas. É deixar com que Ele nos direcione. Porque nós sempre, o nosso intelecto, as nossas capacidades, a nossa carne, sempre vão tentar nos conduzir por um caminho
que talvez não seja o caminho que o Senhor espera que decidamos por andar. Porque essas coisas, elas sempre vão pender nas nossas vidas para que nós tomemos decisões, e essas decisões, muitas vezes, elas estão distantes daquilo que o Senhor espera para nós. Porque quem anda pelo Espírito, é necessário que se aflore algumas coisas na vida de quem anda guiado pelo Espírito. Por exemplo, obediência à palavra de Deus. Se o Senhor diz faça, você faz. Se o Senhor diz não faça, você não faz. Eu anotei uma listinha aqui. Ser sensível ao falar de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Eu vou fazer isso, mas de repente algo que a voz do Senhor, e geralmente a voz do Senhor fala aqui, ó. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração, ele vai sempre ser enganoso quando ele estiver sujo, quando ele estiver impuro, quando ele estiver cheio de falta de perdão, malícia, coisas ruins. O coração vai ser enganoso. Mas quando você lava o seu coração no Senhor todos os dias, geralmente o Senhor não fala aqui. O Senhor fala aqui. Mas para você entender se é Ele mesmo que está falando, tem que estar limpo. Tem que estar higienizado. Todo dia. Limpar. Não deixar ficar resquício nenhum de coisas ruins. Falta de perdão, amargura, angústia, ira, ódio. Como que se o coração estiver cheio dessas coisas, nós vamos ter espaço, sensibilidade para ouvir Deus falar? Vai. E pode haver engano, porque é aí que acontece. Pode ser outra voz falando no nosso coração, mas ele está tão sujo, tão impuro, que você fica confundido. Então, é ter discernimento. Se andamos pelo Espírito, nós vamos discernir as situações. O certo, o errado, o bom, o ruim, o que agrada, o que desagrada ao Senhor. Se andarmos pelo Espírito. Não tem outra maneira de discernirmos as situações. Santidade, intimidade com Deus, empatia pelas pessoas, se pôr no lugar do próximo, ser generoso. Isso tudo acompanha quem anda guiado pelo Espírito Santo. E aí, para chegar ao fim, a palavra de Deus diz assim, lá em Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O andar pelo Espírito Santo de Deus vai fazer com que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E as pessoas pegam versículos isolados e querem chamar para si aquela bênção sem cumprir o que está por trás daquela bênção para ela acontecer. E eu fui muito ministrado pelo Senhor com o casamento de José e Lívia, que já faz uma semana hoje, hein, igreja? Essas horas, semana passada, já estavam os preparativos. Enquanto tudo acontecia, enquanto tudo se desenrolava, porque em tudo na vida, igreja, a gente sempre vai aprender. Sempre. O cristão não tem perda.
Ou você ganhou ou você aprendeu, não tem perda. Mesmo que seja desfavorável, algo que aconteceu na sua vida, não é perda, é aprendizado. Você aprendeu a maneira como não fazer aquilo. Então sempre vai ter ganho. E diante de tudo isso, do casamento, eu fui observando e fui sendo ministrado pelo Senhor. E eu fui aprendendo com o Senhor. Me recordo, alguns meses atrás, quando Lívia chega para mim e comunica o fato de que ela e José iriam se casar. Alguns meses atrás, uns 4, 5 meses atrás. E ela chega para mim com humildade e fala: pai, eu e José vamos nos casar, vamos até o cartório, marcar um dia para ir no cartório, para apenas regularizar a nossa situação. Se regularizar diante da lei dos homens, casar no cartório. Isso que ela me diz. Não a desmerecendo, não desmerecendo José. Mas quando ela chega até mim com a humildade de dizer que apenas iria se casar no cartório, ela fez uma leitura da sua vida e da sua situação, e por mais que ela e José gostariam, quisessem fazer algo maior, as condições não permitiriam. Estou certo ou estou errado? Ela fez uma leitura. Pai, eu vou fazer só dessa maneira, porque é a única maneira que dá para mim fazer. E aí, é aonde eu aprendo com o Senhor. Ela não tinha condição de fazer. José não tinha condição de fazer. Mas existia alguém por trás deles que tinha a condição de fazer. Vocês pegaram o mistério? Eles não tinham a condição, mas por trás deles existia alguém que tinha a condição. E aí, quem está por trás deles começa a fazer uma movimentação. Começa a mexer a situação. Para que algo que eles esperavam não viver, eles vivessem. E começa-se a fazer tudo. Contratar a festa, contratar isso, contratar aquilo, e vai sendo tudo contratado, e vai vindo à existência aquilo que não existia. E eles só estão observando, mas as coisas estão convergindo para acontecer além. Onde está aqui? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Talvez no pensamento de Lívia, de José, nunca, talvez, se passou a ideia de acontecer tudo o que aconteceu ali. Talvez eles não pararam em nenhum momento para assimilar na sua mente a grandeza do que iria acontecer ali. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. Aí um belo de um dia pergunto para Lívia: Lívia, do que você vai chegar no seu casamento? Ah, não sei, pai. Não sei. Ela disse que não sabia, que estava providenciando. Queria providenciar, mas não sabia o quê. Gente,
Eu não planejei aquilo que ela chegou, não. Lá foi o Senhor que falou. Eu não tinha nem imaginado aquilo. Não. Um belo do dia, sem se preocupar com o amanhã, algo vem no meu coração, que é onde o Senhor geralmente fala. Ela vai chegar de helicóptero. Eu falei, como assim, Senhor? Como assim? Esse troço é caro. Esse troço é... Mas o Senhor, se o Senhor chamar, se o Senhor der a visão, Ele mesmo vai dar a provisão. É assim que funciona. E aí eu falei, tá bom. Falei para a santa, abençoada esposa. Falei, ó, eu não sei, eu acho que é coisa da minha cabeça, não é o Senhor falando, não. Ela falou, se o Senhor falou, então faça. É bom você ter uma mulher crente. Porque naqueles momentos em que você está meio indeciso, o Senhor usa a boca dela para te empurrar, entendeu? Eu falei, tá bom. Só que o que eu estou aprendendo com o Senhor? Que nos bastidores estão acontecendo coisas das nossas vidas que nós não sabemos que está sendo projetado, que está sendo feito pelo Senhor. Lívia e José não sabiam de nada aquilo que estava sendo planejado e projetado a favor deles. Não sabiam. Aí, faço contato, liga para cá, liga para lá, e Deus vai conduzindo, gente. Até que chega até a empresa que fez o serviço. O cara me chamou, fui lá no Campo de Marte, em São Paulo, conhecer o lugar. Foi muito gostoso ir lá, porque conheci um monte de aeronave, foi muito legal. Mas tudo isso acontecendo e eles nem sabiam o que estava acontecendo. E chega o grande dia, o dia oficial do casamento. E tudo que estava acontecendo ali, o Senhor ministrava ao meu coração. Quando ela chega de helicóptero, o Senhor ministra no meu coração. Eles não teriam as condições de fazer aquilo. Mas o Pai teve condição de fazer. Glória a Deus. Existem coisas das nossas vidas, a maior parte delas, que nós não temos a condição de fazer. Nós até imaginamos algo, nós até desejamos algo, nós até chegamos para o Senhor, às vezes fala, Senhor, eu só vou casar no cartório. A minha condição só dá para ir até o cartório. Aí o Senhor fala, mas eu tenho condição de te levar além. Eu tenho condição de te fazer viver aquilo que você não tem condição de viver. Eu tenho condição de te colocar numa situação que você não tem a condição de chegar lá. É assim que Deus trata conosco. E nos bastidores da nossa vida, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a fazer coisas que os nossos olhos não estão vendo, mas o Senhor está preparando, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou nós imaginamos. É assim que Deus faz. É nos bastidores, é em silêncio,
Quando tudo estava sendo projetado, no exemplo que eu estou dando aqui para Lívia e José, eu não fiquei ligando para Lívia e José e falando, eu estou fazendo isso, vai ser assim, só existe uma promessa, eu estou cuidando, descansa. Quantas vezes ela perguntou, pai, mas como que eu vou chegar? Confia, apenas confia, apenas confia. Eu estou projetando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que vai ter que ser feito. E no grande dia, você vai desfrutar de tudo aquilo. É assim que o Senhor faz, igreja. E às vezes a gente, pelo silêncio, porque Deus trabalha no silêncio. O Senhor não fica fazendo alarde, o Senhor não fica batendo tambor. O Senhor trabalha em silêncio. E Ele está agindo ao seu favor, ao nosso favor. E quando você menos espera, aquilo que você nem imaginava. Lívia, até 15 minutos antes dela entrar no avião, ela não sabia o que iria acontecer na vida dela. É ou não é? E assim a nossa vida com o Senhor. Até 1 minuto antes de se cumprir aquilo, nós não sabemos. Mas só confia. Só confia. É isso que o Senhor nos pede. Confia. Porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou do que você está imaginando. Porque não há limites para o Senhor. Então, vivamos pelo Espírito e andemos pelo Espírito. Porque a vida de quem vive pelo Espírito e anda pelo Espírito, ela é dessa maneira. E eu te convido a ficar de pé. E não duvide do que o Senhor pode fazer na sua vida. Não limite alguém que é ilimitado. Não limite alguém que a palavra impossibilidade não existe para Deus. É impossível para nós. As impossibilidades são nossas. Mas as possibilidades são dele. E ele pode todas as coisas. Nunca duvide do que ele pode fazer. E não se admire se quando ele fizer for maior do que o que você pensava ou você imaginava. Porque o nosso Deus, ele revela a sua grandeza nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pode ficar no seu lugar mesmo. Curve a sua cabeça. Se conecte com o céu. Não duvide do que o Senhor pode fazer e o que certamente Ele fará. Pai, louvado seja o seu nome. Na tua presença estamos nessa manhã. Que o seu nome seja engrandecido, seu nome seja louvado, que o seu nome seja adorado. Não apenas pelo que o Senhor faz por nós, através de nós, mas sim pelo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é dono do céu e da terra, o Senhor é dono da nossa vida, a nossa vida está nas tuas mãos, e louvado seja o seu nome, Senhor, por tudo isso. Engrandecido seja o teu santo nome. Pai, a sua palavra hoje vem de encontro a nós tomarmos uma postura de andarmos com o Senhor, de vivermos pelo seu Espírito e sermos guiados pelo seu Espírito. Que o Senhor nos capacite a viver dessa maneira, que o Senhor nos ajude, nos esforce, que o Senhor nos blinde, nos proteja de toda sedução, de todo ataque que o mundo tenta contra as nossas vidas.
e que nós possamos confiar no Senhor, que se vivemos pelo Espírito e andarmos pelo Espírito, coisas que nem imaginamos, Pai, que nem chegou ao nosso pensamento, que nem chegou ao nosso coração, nós viveremos na sua santa presença, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Oramos a ti, meu Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Quero devolver a palavra para o apóstolo, para dar sequência.